A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta. Esporte TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Programa esportivo da sua TV Passo Fundo começa com o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas, e com o nosso entrevistado de hoje, que é o atleta e responsável pela Academia Olímpica. Trata-se do Marcos Cavaleiro Júnior, que trouxe alguns integrantes da sua academia, representantes, logicamente, atletas que participaram recentemente em Vila Velha, no Espírito Santo, de competições relacionadas com este esporte, pelo brasileiro e pelo sul-americano. Nós vamos tratar, logicamente, destes e outros assuntos no decorrer do programa de hoje. Lembrando que a dupla Grenal passou de viagem, é uma viagem um tanto sofrida, mas passou pela Libertadores da América e Sul-Americana, que para um pouco agora e volta lá em meados de julho próximo e, consequentemente, dá um alívio para os dirigentes de Grêmio Internacional, que focam-se para o Campeonato Brasileiro de Futebol. A verdade é que tanto o Grêmio como o Inter estão sem a casa própria para os seus jogos e, consequentemente, fazem aquela alternativa. Ora jogam em Santa Catarina, ora jogam no Paraná e, às vezes, acabam voltando para o Rio Grande do Sul. Não é isso, Dantas? Jorge, aquele abraço, público telespectador. É a minha saudação aos nossos convidados aqui presentes, esses jovens aí, competidores, atletas. E realmente o fim de semana foi, para a dupla Grenal, foi muito bom o resultado. O show da torcida do Grêmio no Paraná foi uma coisa assim sensacional. Isso, né, tem coisas que é inexplicável. Essa força, essa energia que a torcida do Grêmio passou para o seu time e para todos nós gaúchos, assim como a torcida do Inter também, que venceu no fim de semana, né, recupera um pouco o nosso ânimo em função dos nossos desastres ecológicos que aconteceram. Enquanto isso, a nossa dupla gaúcho e Passo Fundo vão indo bem, vamos dizer, na competição, porque a competição não terminou, e vamos esperar terminar para depois fazer comentários, né, ou por A por B. Enquanto isso, o nosso futsal vai de vento em popa. Líder isolado do Campeonato Brasileiro de Futsal. Mas tudo isso e mais um pouco, nós voltamos daqui um pouquinho para falar, né, no decorrer do programa, Sr. Jorge. Na Série A2, Gaúcho e Passo Fundo, o Passo Fundo apenas patina diante do União Frederiquense. O Gaúcho goleia o Cruzeiro fora de casa 4-1 na estreia fora de casa do novo técnico. E, consequentemente, o Fabiano Dais dá uma nova dinâmica para o Esporte Clube Gaúcho. Agora folga-se até o final de semana e o segundo turno já está aí quase que começando. Que sejam felizes os nossos representantes neste retorno da competição. Nós voltamos depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
e as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, meus amigos, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente pela TV Coprel. Em outros 47 municípios você nos acompanha, além do aplicativo do seu celular. É www.tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Conosco, dividindo a bancada, Carlos Dantas. E como convidado, conforme anunciei na abertura do programa, o atleta e dirigente da Academia Olímpica, o Marcos Cavaleiro Júnior. Tudo bem com você, Cavaleiro? Tudo bem, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em nome de toda a minha equipe, estar representando eles e divulgar um pouco do excelente resultado que a gente teve nas últimas 2 competições. Vocês participaram de competições em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Pelo Brasileiro e pelo Sul-Americano, é isso? Ou estou enganado? Isso, a gente participou de 2 competições que aconteceram de forma simultânea, que é o Campeonato Brasileiro de Kickboxing e a Copa Pan-Americana de Kickboxing. Pan-Americana. Isso. Ok. E como é que foram? Nós levamos 18 atletas, né, representantes da Associação Olímpica. Desses 18 atletas, eles comporam tanto a seleção gaúcha quanto a seleção brasileira, né? E dentre esses 18 atletas, nós conquistamos 42 medalhas. Que maravilha. Maravilha também a bandeira do Rio Grande do Sul sendo estampada por vocês, né? Isso, para nós foi assim um reconhecimento muito grande que a gente teve de todas as outras equipes, né? De estar representando o nosso estado mesmo no momento de dificuldade. Porque, como todo mundo sabe, não foi só a região metropolitana que foi afetada, mas sim todos nós, né? Porque nós defendemos todos a mesma bandeira. E dessas 42 medalhas que nós conquistamos, pelo resultado do Campeonato Brasileiro, foram 10 medalhas de ouro, 9 de prata e 10 de bronze. E na Copa Pan-Americana foram 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Isso totalizando, então, 42 medalhas. Muito bem. Nossos parabéns, né, Dantas? Beleza, realmente. Vamos apresentar, então, alguns atletas que representam a Academia Olímpica e que representaram o Rio Grande do Sul nesta competição. Não, eu toda vez que tem uma modalidade esportiva que encaminha essa gurizada, essa juventude, né, para o caminho do esporte, sempre é bem-vindo, sempre é saudável, né? Porque vocês sabem que o vício da droga está batendo a porta das escolas e das nossas casas. Então, sempre foi a minha filosofia e é o normal, eu vou dizer o óbvio. O esporte é um dos únicos caminhos para livrar a juventude dos vícios da droga e até do vício dessa coisa chamada celular. Nós não estamos revelando novos talentos em diversas modalidades, principalmente no futebol e no futsal, por causa dessa praga chamada celular, tá? Que virou doença. Mas isso é um outro assunto, é para um psicólogo, não é para mim. Eu quero saudar aqui a presença do Xavier. Levanta a mão aí, Xavier. Aí, ó, e olha lá na câmera, Xavier. O Adriano Serri, tá?
a Uriel dos Santos, a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tá muito sério, olha, chega a apertar os lábios. Ah, agora sorriu. E a Isabel Belomé, né? São todos atletas que vieram de lá, laureados com suas medalhas, estão com a medalha no peito. E começo por vocês aí, como é que foi essa participação? Vamos começar pelo Xavier aí. O que tu me diz, Xavier? Como é que foi, como é que não foi? Um garoto de 15 anos, como é que é essa experiência? Ir lá no outro lado do Brasil e participar de uma competição e trazer medalha, Xavier? Realmente foi uma experiência muito boa, foi meu primeiro campeonato brasileiro que eu já participei. E realmente foi uma coisa muito emocionante, foi uma experiência que eu nunca tive. Eu tava com medo, tava ansioso, mas afinal consegui dar meu melhor ali na participação e acabei trazendo 2 medalhas de ouro e uma de prata. Parabéns. Adriano, tu deve ser o que organiza essa gurizada aí, né? Porque durante a viagem devem fazer folia, que Deus o livre. E tu é o que comanda, pelo jeito, com o professor. O professor não quer se estressar, porque senão, né? Mas, Adriano, brincadeiras à parte, como é que é a participação dessa gurizada? Como é que é a participação de Passo Fundo? Encosta um pouquinho mais teu microfone, Adriano. Aí. Então, foi uma participação bem boa, todos os atletas foram muito obedientes conosco, deram o seu melhor em todas as modalidades que competiram. Eles buscaram o sonho, né, que é ser campeão brasileiro. Eu, junto ao Marcos Cavaleiro, demos nosso melhor como técnicos lá e trouxemos um resultado excepcional, né? Tu é de Lagoa Vermelha, né? Isso, sou de Lagoa Vermelha, mas eu sempre vou nas competições representando a Associação Olímpica de Passo Fundo. Viu? Eu acabei de falar uma grande bobagem, Cristiano. Fiz só uma brincadeira. É atleta, todo ele é disciplinado e respeitador. Eu sei porque eu tenho um filho que é atleta do judô e mudou assim da noite pro dia em função do esporte, em função da presença dos professores na academia. Isso aí é sensacional. Vocês estão resgatando, professor, o que as escolas públicas e particulares não conseguem fazer hoje dentro dos colégios do Brasil afora. E o Uriel dos Santos, como é que é participado? Qual é a tua modalidade? Que medalha tu trouxe? Enfim. Eu lutei na modalidade de low kicks, né? Como é que é o nome? Low kicks. Low kicks. Isso, e dei meu melhor também, foi meu primeiro evento desse tamanho, nessa proporção, né? E consegui a medalha em segundo lugar, e dei meu melhor lá. Foi difícil, pelo meu primeiro evento desse tamanho, né? E consegui a medalha de segundo lugar. E quanto tempo faz que você pratica esse tipo de esporte? E eu comecei a treinar desde os 18 anos. Aí tive uma fase que eu acabei parando, né? E voltei há mais ou menos 2 anos a lutar daí. E essa parada, por que aconteceu? Eu apanhava bastante em casa, na escola, desde pequeno, e o caminho que eu optei foi treinar e não apanhar mais, nem em casa e nem bater nos outros, né? Porque a gente, que nem falou, é disciplina, né? Então, a primeira coisa, tu vai treinar é pra te treinar e lutar na academia. Tu vai brigar fora, então tu nem vai mais pra academia. Queria um respeito, né? Queria um respeito ao normal, né? Ao natural. Isso. É. Tu chegou a ficar traumatizado? Não, eu até agradeço, porque se eu não tivesse passado por isso, de repente eu não teria conhecido a academia e teria seguido outro rumo bem pior, né? Porque de onde a gente vem é que nem tu falou, né? Ou tu vai pra escola e também aprende, ou tu vai pra luta, ou tu segue em outro caminho totalmente errado. E eu resolvi... Depoimento, não é, Cavaleiro? Isso aí faz parte. Na verdade, o nosso objetivo lá com a associação não é só transformar alguém num campeão, mas é também transformar a vida dessa pessoa, né? De forma indireta, a gente sempre trabalha da melhor forma possível para melhorar a vida da pessoa, né? Dantas. A Raíssa, né? 15 anos, é a mais nova da turma aí, né? Pois é. Como é que foi essa participação, essa experiência? Tu tem essa carinha assim de quietinha, mas no fundo tu deve ser uma águia, né? Tu vai com tudo nas lutas. É uma experiência boa, né? Experiência única, né? Por mais que a gente vá pros campeonatos, né? Também tem... não sei o que falar. Mas vale a competição, não é? A participação. Sim. A experiência, né, Raíssa?
Sim. É uma coisa que tu não esquece nunca mais na tua vida, né? Sim, como eu falei, é uma experiência única, uma experiência ótima, né? Que nós acabamos se preparando, tudo para ir pro campeonato, coisa e tal. Acabamos sofrendo para ir, para voltar, né? Coisa e tal, mas... Junta dinheiro daqui, faz rifa dali, Sim. faz um salchipão. Vocês não vieram aqui vender para nós, senão nós tínhamos comprado de vocês. Tá? Pois é. Raíssa, eu vou te dar uma notícia boa. O professor me falou que acabou de ser aprovado pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, essa modalidade para as próximas Olimpíadas daqui a 4 anos. Eu não me lembro onde é que vai ser, que é Paris, agora e depois não sei qual é a outra. Mas, de todos, tu é que mais tem idade e possibilidade de ir participar de uma Olimpíada. Tu já pensou nisso? Sim. Como que eu posso falar? Você é aluna de que colégio? Do Dom José Gomes, lá na Santa Rita. Bairro Santa Rita. Sim. O saudoso bispo de Passo Fundo, Dom José Gomes. Deixa eu ver, ela tá nervosa. Tu pensou nisso, assim, ó, que tu tem chance de ir para a Olimpíada? Nunca pensei. Então começa a pensar. Tu é a única da turma aqui pela idade, porque existe uma da idade, né? E o Xavier também. O Xavier tem 15 anos, mas ele já é grandinho, né? Para 15 anos. 16. 16? É ele que tem a oportunidade também de irem para a Olimpíada. Pensem nisso. Vamos para a Isabela, então? Não, mas deixa ela sonhar um pouquinho, seu Jorge Noara. Tudo bem. Ela ficou assim, ó. É por isso que eu estou pedindo para passarmos para a Isabela. Depois a gente volta para a Raíssa, tranquilamente, porque ela vai se acomodando, né? Vai se aclimatando. Sim. Né? É a primeira vez que participa, né, Raíssa? E a Isabel Belomé também é a primeira vez, Isabel, que participa do programa, numa entrevista, venceu, medalha. Bah, eu sou a Isabel agora lá no meu bairro. É ou não é? É. Além de ser bonita, uma atleta campeã é tudo que o ser humano quer do sexo feminino. Ah, sim. Fala, Isabel. É a primeira vez que vem um programa, né, para entrevista. E esse campeonato foi uma experiência única, como todos os outros são. A gente se esforça para estar lá, é uma superação sempre. E voltei para casa com 2 medalhas de ouro na minha modalidade, que é o Musical Forms. A medalha de ouro é importante, não é? Além de participar, além de competir e tal, mas as medalhas fazem muito parte. Muitas fazem um detalhe, não é? Para você que participa pela primeira vez a nível nacional, não, Isabel? É a segunda vez já. Segunda vez. A primeira foi ano passado, que foi no Sul-Americano daí. Como é que foi no outro? O outro foi no Foz do Iguaçu. Aí a gente foi um internacional, né, também. Aí eu ganhei medalha de ouro na minha modalidade também. A Isabela é praticante desse tipo de esporte há quanto tempo? Eu comecei no início de 2023, mas eu pratico desde 2020. Muito bem. E quantas medalhas já trouxe para a academia? Para a sua coleção? Está lembrado assim, aproximadamente, não precisa ser especificamente tantas medalhas. Boa pergunta. Boa pergunta. Não, Isabela, para não te deixar prensada aí, nós temos um tempo limitado, eu só para deixar uma explicação para vocês, por uma experiência de pai. Às vezes, a medalha de ouro é o ó do Borogodó, todo mundo quer. Mas às vezes uma medalha de prata desperta muito mais no atleta do que a de ouro. Porque a de ouro eu cheguei. Agora tu vai ter que te manter na crista da onda. Agora, a prata te deixa com aquela interrogação. Vai, eu perdi por 1 minuto, que nem meu guri perdeu por 1 minuto, 1 segundo. Né? E aí foi bom. Por quê? Ele já estava se achando. Eu posso discordar de você, Dantas? E aí ele ganhou a prata. E a prata serviu para que ele dobrasse os treinos. Eu acho que o bom princípio começa pela medalha de bronze. Não, medalha de bronze eu não quero. Não, se não for prata ou ouro... É o começo de tudo. Não, tô fora. É o terceiro. Não é o começo de tudo, cavaleiro? Na verdade, para mim, qualquer medalha é importante, né?
Qualquer participação é importante também. Eu não quero medalha de bronze, eu devolvo. Porque o que eu falo pros meus atletas é que quando não se consegue vencer uma competição, pelo menos tu aprende com ela para na próxima você ter um resultado melhor. Então eu acredito que qualquer resultado é importante. Independente se é medalha de bronze, prata ou ouro, eu acho que o que tem que estar na cabeça do atleta é que ele faça o melhor. Se ele, dando o melhor, for vencido pelo outro oponente, tudo bem. Agora, se ele deixar a desejar, ele tem que melhorar tanto a parte técnica dele quanto a parte mental. Porque o atleta tem que estar sempre disposto a fazer o melhor. Muito bem, esse é o detalhe, essa é a filosofia, não é? Essa é a filosofia do competidor. Na verdade, esses são a experiência dentro e fora do tatame, né? Viu? O que eu falei sobre a medalha de bronze é uma brincadeira para quebrar o gelo. Sim. Toda medalha é importante, seja ela qual for. Porque para chegar na bronze já é uma briga. Tu já pensou chegar na prata e na ouro? Então, uma coisa puxa a outra. Eu tenho comigo que toda competição, toda referência é importante. Digamos que a Raíssa e a Isabel tenham participado de determinado módulo esportivo e tal. Né? De repente patinou a Raíssa, patinou a Isabel. Mas o pessoal lá da arbitragem, do comando e tal, elogiou as duas meninas, dizendo que elas tinham realmente um futuro promissor, o que de fato está por acontecer. Cada competição é um aprendizado diferente, né? Como a Isa falou, todas as competições elas são diferentes uma da outra. Você pode ter vivido 1000 competições, a próxima vai ser diferente. Você, Cavaleiro, como mestre e como professor de educação física, o que você recomenda para todo o pessoal antes do início de uma prova, uma competição? Que dê o melhor sempre. E para depois não se arrepender de nada. Porque o tempo ele passa e a gente não pode voltar atrás. Então, ou tá disposto a pagar o preço pela vitória, ou alguém vai ficar com a vitória no teu lugar. Beleza, estamos conversando aí com os atletas que estiveram lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e que trouxeram medalhas de ouro e prata, o que é muito bom para a academia e para o esporte, o kickbox de Passo Fundo, né? Isso aí. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouco conversando com o pessoal da Academia Olímpica e falando também sobre outros tipos de esportes, especialmente o futebol de Passo Fundo, que é representado por Passo Fundo e Gaúcho na Série A2. Passo Fundo é o vice-líder, o Gaúcho subiu. Que maravilha! O Gaúcho está no bloco intermediário e, dependendo da próxima rodada, pode somar-se entre os 4 melhores da competição. Aliás, é o que todos nós esperamos e desejamos, meu caro telespectador. Até daqui a pouco. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte e a sua TV Passo Fundo está aí, divulgando as coisas boas do nosso esporte, com o pessoal do Kitbox e da Academia Olímpica, com o professor Marcos Cavalheiro Júnior e sua equipe, e também falando sobre os nossos representantes na Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. O Gaúcho estreou um novo técnico, Fabiano Datz, e, consequentemente, parece que alinhou. Empatou com Glória no meio de semana, estava vencendo até 48 minutos, levou o castigo, o Glória empatou. Tivesse conseguido um resultado positivo, foi positivo, mas altamente positivo, ou seja, com uma vitória, estaria ali no grupo entre os 4 possíveis classificados. Mas o Gaúcho fez 1-1 com o Glória e naquele momento nós realizamos um trabalho de reportagem com o técnico Fabiano Datz, e vamos reproduzir nesse momento aqui na TV Passo Fundo. Jardel na ponta esquerda para Gabriel William, chega bem o Gaúcho, quem sabe agora com 30 minutos, a abertura, Gabriel William já chegou na grande área atrás, Lion pode faturar, bateu, que momento! Gol! É do Gaúcho! Falta para o Glória cobrar com Compre. Meia esquerda, atenção. Levantamento de bola. Subiu o Coutinho de cabeça e é gol do Glória. Baiano. Termina o jogo na Ambiente Arena. Gaúcho deixa escapar uma vitória importante. Estava conseguindo até 48. 1-1, placar final. Gaúcho e Glória aqui na Ambiente Arena. Professor Fabiano Datz falando para a TV Passo Fundo sobre esse empate de 1-1 aos 47, professor. É aquele empate com um gostinho de derrota, né? É doído. Mas a gente sabe que a divisão de acesso, ela é assim, né? Principalmente nos minutos finais do jogo, tu tem que ter muita atenção. A bola aérea é uma situação que em toda a divisão de acesso decide alguns jogos. E houve a falha no final, a gente tem que lamber essa ferida, né? Mastigar ela e amanhã já pensar no próximo jogo. Nós temos que retomar, ter mais atenção, ter mais concentração, trabalhar em algumas questões. Mas o que eu tenho que ressaltar aqui é que eu gostei, vamos dizer assim, da questão do compromisso dos jogadores com aquilo que a gente praticamente não treinou e só conversou, né? A entrega deles, o comprometimento com aquilo foi muito bom, e em cima disso eu acredito que a gente tem bastante coisa a evoluir. E o que é possível fazer, Fabiano, já que tem compromisso no fim de semana com pouco tempo para treinar também? Nós temos que fazer trabalhar diversos pontos na conversa, em alguns treinamentos que a gente vai fazer, mas é muita conversa, é isso, vídeo, edição, né? Passar a imagem, passar a informação, também não adianta encher o jogador de situação, trabalhar coisas específicas, né? E conquistar o resultado para ganhar confiança, porque senão fica o clima pesado, chega no final, toma um gol, e aí volta, né, aquela sensação de desconfiança, e, enfim, e isso é ruim. Então nós temos que passar confiança, mostrar aquilo que a gente fez de certo, que tem muito a evoluir, mas eu senti que tem, né, como fazer isso, como fazer o time crescer. O que o senhor mais notou no grupo, principalmente esse gol aos 47, falta de confiança, professor? O grupo estava muito seguro, principalmente no primeiro tempo? Eu não digo que falta confiança, mas esse é um lance que ele acontece em todos os níveis, né? Em todos os níveis do nosso futebol. É um lance que tu tem que estar muito atento, ele pode falhar, então tu tem que tentar neutralizar para que ele não aconteça. Nós tínhamos passado, da mesma maneira que aconteceu em outros jogos, o Gaúcho vem controlando, o segundo tempo foi um controle, eu acredito que até bem superior, né, do que no primeiro, mas infelizmente a gente não soube definir o jogo e não conseguimos controlar. Isso é uma questão importante para tu vencer. Tu tem que ter o controle, tu não pode deixar o adversário crescer, e o adversário cresceu nos minutos finais e teve a oportunidade de botar a bola para dentro da área, e ali sempre é perigoso. Professor, e agora pensar no adversário? Próximo jogo. Agora é descansar um pouquinho, já hoje à noite, já tentar olhar
o adversário e a partir de amanhã já pensar foco total no Cruzeiro, que é o próximo adversário de 2 partidas. Né? Obrigado, boa sorte e seja bem-vindo a Passo Fundo. Obrigado. Depois disso, o Fabiano foi a Cachoeirinha e trouxe 4-1 em cima do Cruzeiro, hein? Que maravilha. Mas, só um pouquinho, não tá tão maravilha assim, seu Jorge. Por quê? Quinta-feira, o Gaúcho jogou horrível. Quarta-feira, mal. Jogador Otávio, lateral esquerdo, errou todos os passes. Telegrafou todos os passes. Mas passou, não é? Não interessa, não é tão ruim assim. Tá? Isso aí é falta de quê? De preparo. De perder. Alguma coisa está errada. Para errar passe, a cabeça quer, mas a perna não obedece. É falta de preparo físico. Aí, o Fabiano chegou, ajeitou a equipe. Eu estou me baseando naquele jogo de quinta-feira que chutou uma bola em gol. E fez o gol. E o Glória também chutou uma. Uma bola em gol, o Glória. Um jogo horrível que eu quase dormi sentado lá no campo do Gaúcho. Por mais um pouquinho eu tinha dormido sentado. Aquele solzinho batendo assim. E aquele jogo horrível. Mas o futebol é isso aí. Dos males, o melhor. Conseguiu um empate. Vai para Porto Alegre, lá em Cachoeirinha, e conseguiu uma vitória respiratória, digo. Deu para tirar os tubos. E uma vitória, olha a classificação aqui. O Gaúcho está a 2 pontos do quarto colocado, que é o Esportivo. E o Esportivo joga a próxima com o... Vai pegar nada mais, tabela espelhada, né? Que o Glória de Vacaria, que agora engatou uma quinta. Então, uma vitória a mais. E aí eu já vi gente falando, não, o Gaúcho tem que matar esse Cruzeiro aí, que é muito ruim. Realmente é muito ruim. Dói de ruim esse Cruzeiro. E para mim, é um dos rebaixados, junto com aquele futebol com vida. Por quê? Porque não tem qualidade. O Fabiano deu uma meia ajeitada na equipe do Gaúcho, deu a outra motivação, e o Gaúcho fez 4-1 ao natural e sobrou em campo. Tomara que o professor Fabiano Dykes tenha alinhado essa equipe do Gaúcho. Porque uma coisa nós temos que ressaltar. As nossas duas equipes têm treinador de Série A hoje. Então, a esperança é que, se Deus quiser, se não chegar os dois, pelo menos um dos dois de Passo Fundo na Série A o ano que vem. E o Leandro Machado encerra nada bem no Passo Fundo, não é? Nada bem que eu digo a nível de resultados. Está na segunda posição com 14 pontos, mas perdeu no meio de semana para o Veranópolis, que reabilitou-se e já está ali no bloco de classificação. E no domingo acabou empatando com o União Frederiquense, jogo realizado no Vermelhão da Serra, prestigiado por um bom público, diga-se de passagem, e no encerramento do turno poderia ter feito os 3 pontos, não tivesse perdido uma penalidade máxima, mas faz parte da competição. Faz parte da competição. Vamos ao serviço... Só um pouquinho, eu só quero fazer um comentário em cima do jogo do Passo Fundo. Pode fazer, mas eu vou chamar o... A reportagem, tudo bem. A reportagem depois, com o Carlos Dantas. É com você mesmo. Vai lá, Dantas. André, jogador número 5 da equipe do Passo Fundo. Um empate com sabor de derrota em casa frente à equipe do Frederico, que veio para se defender, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Um jogo que eles vinham praticamente pelo empate, bastante jogando no contra-ataque. Mas a gente fez um baita jogo, né? Acho que criamos inúmeras chances. Infelizmente tivemos um pênalti errado, que eu acho que acredito que se a gente converte ali, a gente teria conseguido a vitória. Mas a gente também enfrentou uma grande equipe, que é a União Frederiquense. E a divisão é isso aí. É jogo a jogo, um jogo difícil. Mas a gente tem que salientar também que fizemos uma grande partida, né? Criamos, lutamos. A vitória não veio. Tivemos uma chance desperdiçada, mas agora é trabalhar que na virada do turno nós temos que conseguir manter essa pegada para em busca da classificação. Tudo de ruim que tinha que acontecer, aconteceu. Perder pênalti, enfim. Agora na virada da tabela, é a oportunidade do grupo se reunir e provar que pode vencer, né, Frederico? Com certeza, é uma infelicidade nossa. Erramos o pênalti, faz parte, né? A gente também tem que salientar a qualidade da equipe do União, né? Então, criamos, fomos superiores, infelizmente não deu para vencer, mas também um empate dentro de casa não é aquilo que a gente queria, mas também a gente tem que valorizar a entrega, a dedicação do grupo. Agora temos, acho que a semana cheia para trabalhar, corrigir os erros
para ir lá agora no Frederico e fazer um grande jogo e voltar com um resultado positivo de lá. Indiscutível, tá filmado, Medina tirou o Passo Fundo nas costas, evitou no mínimo 2 gols da equipe do Frederico. Muito obrigado, né? Acho que sabia que esse é um jogo muito difícil, né? Todos os jogos são do acesso e todos os jogos é uma decisão. E hoje era mais uma decisão, mais uma final. A gente está com esse espírito, acho que é por isso que o grupo vem pontuando. Empate muito importante, muito difícil de conquistar, pontuar. E eu acho que esse é o espírito, né? Todos os jogos uma decisão, todos os jogos uma final. Passo a passo a gente vai em busca do nosso objetivo, que é o acesso. Perder pênalti em casa, tudo de ruim que tinha acontecido, também era que ficou aqui, pelo menos um empate. Agora é tentar o grupo se reunir e provar que dá para vencer lá em Frederico. Não, sem dúvidas, é muito difícil, como eu disse, né? Os jogos são muito difíceis, os níveis é muito parecidos os grupos, né? Os times. Então é o detalhe, né? Às vezes o detalhe a gente ganha, o detalhe a gente perde. Hoje empatou. E eu acho que tem que valorizar muito esse ponto por tudo que a gente fez dentro de campo. Professor Marco Aurélio é o responsável pelo preparo físico do Passo Fundo. E mais uma vez está provado, né? Que santo de casa também faz milagre. Estava um bom tempo afastado do futebol profissional do Passo Fundo. Na hora H, o professor Marco Aurélio comparece e dá conta do recado. Pode não ter ganho do Frederico, mas a equipe está correndo, né, professor? Graças a Deus os atletas têm assimilado o nosso trabalho, né? E agradeço as tuas palavras, né, Dantes, porque a gente sempre priorizou em fazer um bom trabalho, fazer tudo que a gente passou. E acredito no trabalho da gente, né? Faz 30 anos, 6 acessos no Rio Grande do Sul. Mas eu parabenizo o grupo que se empenha até o último minuto e nos dá uma resposta dentro do campo. Professor, a equipe é certo que ainda não está no ponto. A partir de quando o senhor acha que ela começa a andar um pouco mais? Agora, sabe, né, Dantes, os jogos vão ser muito mais truncados, mais nivelados. Porque as equipes também, mesmo que saíram atrás na parte física, eles vão nivelar, né? Mesmo jogando, condiciona. E eu acredito que nós, aí na virada do turno, nós já temos uns 80% da condição, que a gente não pode chegar no ápice agora, na metade, porque tem ainda, se Deus quiser, conseguir a classificação, já ir para os mata-mata. Bom, foi um jogo, infelizmente, que nós tivemos chance, como eles também, né? Os dois times tiveram chance de ganhar a partida, desperdiçamos, e no futebol, aquele ditado, como eu falei no jogo anterior, quem não faz acaba pagando preço. Nós quase, infelizmente, pagamos um preço caro. Mas aonde os dois times procuraram jogar, né? E o campo não ajudou nenhum nem outro. Todos reclamaram muito, a bola muito viva para tentar jogar. Quem gosta de jogar tem dificuldade de jogar aqui. Então foi um jogo esse, que os dois tiveram chance de ganhar. E eu acho que no segundo tempo a gente teve uma leva melhora. Só que a gente não conseguiu produzir ofensivamente o que gostaríamos de produzir. Professor Gaudêncio era o jogador mais vivo, consciente, mas sozinho no meio de campo. A partir do momento que o treinador do Frederiquense marcou o Gaudêncio, meio que anulou, o meio campo passou, né? Olha, o Gaudêncio jogou no segundo, né? E nós jogamos com 3 homens, basicamente no meio e um na frente. E os 2 de lado, que são atacantes, né? Então basicamente é um de meio, e o Gaudêncio tem essa função de se juntar ao meio. Então é normal que ele vai se destacar mais, porque ele é muito intenso, é um jogador jovem, então isso é normal. E consequentemente ele marcou, mas no segundo tempo, na minha opinião, tu viu que mesmo ele marcando o Gaudêncio, o Frederiquense teve problema, não teve, como no primeiro tempo, chance, e ainda o vento estava a favor deles. Eu acho que eles baixaram muita gente aqui, talvez não foi mais incisivo ofensivamente e não conseguiu levar tanto perigo. Então eu acho que o jogo bateu por aí, né? Eu acho que no primeiro tempo nós tivemos mais problema no meio do que no segundo tempo. Esses problemas do setor de meio campo podem passar também pela improvisação que talvez tenha sido necessária fazer, colocando o Gui Vieira como ala hoje, Leandro? O Gui Vieira vem jogando ali, está acostumado, né? Mas eu também, por outro lado, a gente teve esse problema e a gente tem que solucionar de alguma maneira. E eu tenho aqui a dizer que o Gui Vieira, na sua função hoje como lateral, ele jogou muito bem na minha avaliação. Acho que ele foi perfeito como lateral e aí não tinha outra possibilidade, né? Então nós colocamos ali o Igor, né, que é um atacante, e colocamos por outro lado o Rafa, que é o outro atacante, e o Gabriel na frente. Então é a nossa maneira de jogar, mas infelizmente hoje as coisas não se encaixaram e talvez a gente não teve tanta passagem pelo meio campo como deveria e tivemos problema. Depois tentei solucionar com o Gui Teixeira, né, botando ele para dentro, e aí infelizmente a gente foi mais incisivo, mas não tão agudo para finalizar aquilo que tinha que acontecer dentro da área. Professor, as trocas, na sua opinião, como é que foram?
Olha, as trocas foi dentro de uma realidade que nós temos de característica, né? Então não adianta eu, às vezes, entender que nós precisamos de uma situação, mas as características não tem, vai ser aproximado, e aproximado, às vezes, não vai dar o que a gente gostaria de dar. Então, as trocas foram em cima daquilo que a gente julgava que tinha melhor em termos de característica para produzir ofensivamente, e assim a gente as fez dentro daquilo que a gente tem no plantel hoje. E a gente tentou. Acho que a gente conseguiu empurrar o time Frederico um pouco para trás, só que eu digo, o que faltou é o que é o mais importante no jogo, que é o gol, ser mais agudo dentro da área, no terço final do campo. Isso a gente pecou um pouco hoje. Agora é o mesmo adversário, só que lá na casa dele. É difícil esses espelhamentos, né? Porque a gente sabe que os dois passam a entender melhor um ou outro, né? E jogar lá em Frederico é muito difícil. Então, o que a gente mais está sentindo agora, na minha opinião, é o cansaço. A gente realmente vem notando isso, entendeu? Que a nossa intensidade cai um pouco em relação ao cansaço, porque jogar domingo e quarta, numa divisão de acesso, com todo respeito, se a Série A reclama, tu imagina nós. Como é que a gente sente isso não tendo todos os recursos que um atleta de futebol precisa? Mas vai ter uma pausa, né? Vamos jogar só no domingo. O que a gente vai tentar fazer é recuperar para dar uma condição melhor aos atletas e para que eles estejam fisicamente melhor e consigam dar uma resposta técnica e tática melhor. É isso que a gente espera que aconteça. Beleza. Presença do Espírito Santo, Jorge. Está aí a palavra do Leandro. O Passo Fundo aterrissou, levantou a 1000 voo e agora começou a cair na real. Tá planando. Tá planando. Por quê? O difícil não é liderar, o difícil é se manter na liderança. O que eu notei do Leandro Machado? Ele já começa a fazer milagre com o time do Passo Fundo. Primeiro, o Leandro não bate pênalti. Se o jogador tá lá, me treina, errou, faz parte. Tá, vamos dizer que faz parte. Mas não pode perder gol em casa de pênalti. Não me convence outra tese. O União Frederiquense contratou 5 de última hora para vir jogar. Então, as equipes, a partir de agora, estão se reforçando até fechar o período de inscrição da outra fase. Então, o Passo Fundo precisa. Eu acho que precisa de um lateral esquerdo. Eu não vou culpar tanto o lateral direito, Augusto, que é categoria de base. Não vou botar essa responsabilidade nas costas dele. Mas se tu não tiver 2 alas, né, que subam com qualidade para cruzar para dentro da área ou fazer trabalho de triangulação no ataque, aí não vai chegar mesmo. Mas o Passo Fundo está finalizando muito pouco, Dan. E por quê? O meio-campo não está criando. Só tem o coitado do Gaudério. Esse brilhante. Gaudêncio, que estava aí no meio do Pedregulho e do Passo Fundo, estava um brilhante e o Leandro Machado achou. Era ele que estava criando em todo principalmente no segundo tempo, primeiro tempo e segundo. O primeiro tempo do Passo Fundo foi horrível. Não tomou 2 gols, porque o grande destaque da partida foi o goleiro Medina. Vocês ouviram a entrevista dele. Claro, os outros vão dizer, ele está lá para isso. Mas o futebol é um todo. O Passo Fundo perdeu quando podia perder, empatou quando podia empatar. Agora tem uma semana para trabalhar, cabeça fria, mas eu já noto que o professor Leandro Machado olha para o banco, seu Jorge, e diz assim, quem eu tenho para colocar? Porque não dá para colocar só gurizada, para economizar na folha. Tem razão a diretoria. Estava desfalcado o banco, né? Está desfalcado. Então, o Passo Fundo está no caminho certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E agora, né, tabela espelhada, joga contra o União Frederiquense lá em Frederico. Jogo difícil, jogo complicado. Mas voltando com um empate de lá, já está bom. Eu quero a vitória. Agora eu contrario a opinião do Dantas. Eu quero que volte com uma vitória, como quero que o Gaúcho faça mais 3 pontos no próximo compromisso, no final de semana. Teoricamente, o do Gaúcho é melzinho na chupeta. Só que o futebol é jogado e lambaria pescado. Antes que o juiz apita e terminou o jogo, não dá para dizer que venceu. Bom, voltemos ao nosso entrevistado do programa de hoje, Marcos Cavaleiro Júnior. Quais serão as próximas competições da Academia Olímpica? Nós temos foco total agora no torneio estadual O Laçador de Kickboxing, a ser realizado em Canoas, no Bolão Gaúcho, que é a etapa seletiva classificatória para a Copa do Brasil, que é o nosso grande compromisso. Tanto que nós fizemos um projeto aí previsto no edital do Funesport para que a gente possa estar participando dessa competição com um pouco mais de conforto,
Porque hoje a Associação Olímpica ela é uma equipe muito grande já, né? E após isso tem o Campeonato Pan-Americano, onde os atletas que estão classificados como primeiro lugar do ranking nacional podem participar. Além de ser o primeiro lugar do ranking nacional, tem que ser faixa preta, né? Então, os 2 atletas que nós temos classificado até o momento para disputar o Campeonato Pan-Americano desse ano é eu, né, Marcos Cavaleiro Júnior, e também o atleta Adriano Serri, né, que está aqui com nós hoje. E dizer, né, que eu acabei citando que a Associação Olímpica hoje é uma equipe muito grande, é porque são várias equipes que compõem a Associação Olímpica, né? Hoje nós temos aqui 6 representantes, né, cada um representando uma entidade. A Isabel está representando a Vargas Team, a Raíssa está representando o CT Olímpica, o Uriel está representando a Olímpica Matriz, o Adriano Serri e a Serri Fight de Lagoa Vermelha, e o Xavier representando a Elite dos Campeões, né? E eu representando a Associação Olímpica, que é num todo uma equipe só, né? Então é um trabalho. Você entra aí, o Carmo? Não. Nós somos kickboxing. E dentro dessas equipes, né, a gente vem fazendo um trabalho aí há mais de 10 anos, né, para desenvolver isso que nós estamos cumprindo agora. E isso faz com que a nossa equipe seja a maior e melhor equipe de lutas de Passo Fundo, a maior e melhor equipe de kickboxing do Rio Grande do Sul e uma das grandes destaques a nível nacional, né? Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muitos anos e graças a Deus o nosso trabalho vem dando certo e a gente está no patamar que está hoje. Meus parabéns. E outro detalhe, o auxílio dado pelo sistema da Prefeitura Municipal já está confirmado para vocês ou não? Não, na verdade o edital ele se encerrou sexta-feira, a gente fez a inscrição, né? Agora a gente está esperando o resultado. Qual o tipo de verba que vem aproximadamente ou mais ou menos? É que na verdade a gente se inscreveu em uma categoria, né? Que é a categoria de rendimento de equipe de esportes individuais, né? Que tem a de esporte coletivo e tem a de esporte individual. Então é o auxílio que nós iria estar utilizando para ir para a Copa do Brasil, né? Onde a gente estaria utilizando para o transporte, né? E também para algumas outras coisas, né? Que a gente vai utilizar, né, nessas competições. Por falar em auxílio da prefeitura, né? Dá para falar agora, porque a lei eleitoral não entrou em vigor. Gilberto saiu da secretaria, porque vai concorrer. E, professor, agora eu quero ver quem é candidato. Quero ver quem vai trazer um ginásio para Passo Fundo. Ou pelo menos propor uma emenda na Câmara e pegar de volta aquele ginásio da prefeitura que está com o Gaúcho. Porque se tivesse o ginásio, professor, quantas competições pela posição geográfica de Passo Fundo poderia ter se realizado nesse esporte olímpico que é o kickbox? Nós temos aí uma estrutura muito boa em Passo Fundo, só falta mesmo alguns detalhes para que a gente pudesse mesmo realizar uma competição e atender essa demanda. Agora é a hora de todo mundo se unir e cobrar. Queremos um ginásio de esporte municipal para todos. Não aquele elefante verde e branco que está lá morrendo aos poucos, que está apodrecendo e caindo as coisas. Essa é uma verdade. Eu estou falando. E se alguém acha que está errado, pode vir contestar aqui, ó. Vem aqui e me prove o contrário. Vamos adiante. Tá nervoso hoje o Dantas, né? Mas está inspirado. Está inspirado, né? Não, mas é uma verdade, o professor está aqui. Olha aí, quantos atletas? Quantos atletas brancos aqui? Quantos que tiraram do caminho da droga e que não precisam em posto de saúde se tratar ou procurar o CAPS para se tratar psicológico? Porque não investe em esporte, tem que ter mentalidade em todos os ramos, ou seja, o esporte é a base da saúde. Passo Fundo sempre foi uma potência no esporte, né? Alguns atletas aí, infelizmente, não tiveram o reconhecimento que mereciam, né? Principalmente aqueles do esporte individual. Mas eu acredito que hoje já se pode ver com outros olhos, né? Que não só o esporte coletivo que vem se destacando, como o Passo Fundo Futsal, as outras equipes que sempre se destacaram, mas hoje em dia a gente tem muitos atletas do esporte individual que estão no cenário carregando a bandeira de Passo Fundo a nível internacional. Então, eu acredito que sim, agora já se passou o tempo onde não se divulgava, não se reconhecia. Acho que hoje em dia... Esse fundo, né, facilitou, isso aí é uma verdade. Parabéns. Esse fundo que vem incentivar o esporte. O fundo ajudou muito, né? Tem ajudado muito nós, atletas, equipes, só que é como eu falo sempre, né? Sempre cobro, né? Para que tenha mais incentivo. Porque quanto mais incentivo tiver,
mais valor tiver arrecadado, maior vai ser o investimento nos atletas. Pense nisso, que não é um gasto, isso é um investimento. Então tem que ter dinheiro, tem que ter recurso financeiro para que tenha mais atletas, mais equipes e que mais pessoas possam ser contempladas para representar e levar a bandeira de Passo Fundo mundo afora. Certamente terá. Dantas. Vamos para qual é o próximo passo? Me emocionei. O próximo passo relaciona-se com o nosso futsal. De vento em popa, líder disparado. Ainda tem uns abobados que vem assim. Tem muita equipe da Série B. Daí os gols contra Manaus, 4-1, a natural. Matheus Gaúcho, hoje para mim já é o melhor pivô da competição. E o mais importante, que o grupo está entendendo o raciocínio do Matheus Gaúcho e o professor Flavinho está conseguindo um equilíbrio. Claro que tem algumas falhas de saída de bola ainda, alguns problemas de contra-ataque, a segunda bola principalmente, que é fundamental para pegar o adversário no contrapé, mas isso é um trabalho que vai aprimorando durante a competição. No momento, o Passo Fundo tem 12 pontos, deixa eu pegar a chave aqui, vai liderando, né? E não tem o que se discutir. O que eu estava falando aí vem uns que dizem assim, mas os times que tem ali não jogam a nossa Série Prata. Como é difícil agradar o ser humano, né? Se tá ganhando, não tá bom. Se tá perdendo, porque os caras estão incompetentes. O que eu faço? Entra num ouvido e sai no outro. O Passo Fundo Futsal tá muito bem. Primeiro lugar na sua chave, né? Então, isso é o máximo que a gente pode esperar dessa grande equipe que está com 12 pontos, o Vasco em segundo com 9, invicto o Passo Fundo. E o próximo jogo é jogo de 6 pontos, dia 16, um domingo, às 11 horas, lá no Clube Comercial. Passo Fundo e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, que vem com a equipe muito bem montada e que ganhou no último fim de semana. Muito bem. Passo Fundo e Vasco da Gama, que maravilha, hein? Circuito Nacional de Futsal, portanto, representado pelo nosso Passo Fundo Futsal e que vai, conforme disse o Dantas, disputar um jogo de 6 pontos contra o Vasco da Gama, que já é maduro nestas competições. É uma equipe tradicional, né? Uma equipe de camiseta. Maduro é tradicional, né? Maduro é tradicional. O que é que eu explique? Bom, vamos lá então. Marcos Cavaleiro Júnior, depois dessas competições, o meu interesse como telespectador é participar de jogos, de competições, enfim, pela Academia Olímpica. Eu quero fazer parte da Academia Olímpica. O que eu faço? Qual é o procedimento? Na verdade, nós temos um perfil, né, no Instagram, OlímpicaPF, né, @OlímpicaPF. Lá você consegue todas as informações. E além disso, é só procurar alguma entidade que tenha a nossa filiação, né? Que tenha esse símbolo aqui que eu carrego no peito, que é a que a gente representa com tanto orgulho. Lá você consegue todas as informações, nós temos aulas para todos os naipes, idades, todos os pesos. Tem categoria para todo mundo, tanto para prática, como eu estava falando antes, tanto para a prática de transformar a pessoa numa pessoa melhor, quanto transformar ela num campeão, se esse for o interesse dela. Quando é que vai ter uma competição aqui para que o público possa assistir e ter uma ideia como é que funciona o kickbox? Eu não tenho ideia como é que funciona. Na verdade, a gente vem a um longo prazo tentando falar com a federação para ver se a gente consegue realizar uma competição aqui. Teria lugar? Teria. Tem o ginásio do Clube Comercial. Clube Juvenil também, tem vários lugares que atendem. Mas são particulares, tem custo. Não, isso sim, mas todos atendem, né, a demanda que a gente necessita, né? Mas é só pela uma questão de logística mesmo, né? Até porque como a gente é uma equipe muito grande, viabiliza na parte da logística de não precisar viajar com o pessoal, mas daí acaba que nós seremos os organizadores. Então, boa parte da nossa equipe teria que ser staff, teria que estar montando ringue, montando tudo mais. Sim. E isso, se fosse ter que contratar ou terceirizar uma equipe, seria mais caro ainda, né? Então, para nós, a logística de viajar ainda fica melhor. Bem, para encerrar minha parte aqui, o meu abraço para o pessoal do grupo de teatro Ritor Melo, comandado pelo Pacheco. Ontem teve um evento do pessoal do samba, do carnaval, seu Jorge. Que pena que o senhor não estava lá. Deu um samba da melhor qualidade. Olha, tinha Seu Lopes, Alforria do Samba, o grupo da praça, comandado pelo Maurício,
um gurizão que canta muito, né? Tem o Grupo Sambá, enfim, conheci um cara, esqueci o nome dele agora, que foi do tempo dos incríveis, tocava cavaquinho e guitarra, é um mestre. Parabéns, Pacheco, pelo grande evento, onde parecia a Banda do Saldanha aqui em Passo Fundo, no evento que todos os anos realizo aqui na cidade. Já que o assunto é abraço, um abraço para o Camarão, que foi paciente de uma intervenção cirúrgica muito delicada, e que você tenha paciência e que se recupere, porque nós queremos você no nosso meio por muitos e muitos anos. Encerro também enviando um abraço para o seu Barato, que é um dos mais antigos taxistas de Passo Fundo e que esteve e está ligado com a gente. Muito obrigado, Cavaleiro, muito obrigado, Dantas, muito obrigado a todos vocês. O nosso tempo simplesmente esgotou. Até a próxima! Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo.